Fábio Abreu na área, seu mundo grappling, construindo uma comunidade. Não sei se vocês estão prontos para o episódio de hoje, porque eu não tô. Mas vamos lá, antes de tudo, se inscreve no meu canal, deixa o teu comentário, compartilha e aperta lá o bandolinho lá de sinalização lá, ó, para você ser notificado toda vez que a gente tiver um conteúdo novo. Vai lá, não perde tempo não, é de graça. E depois que você fizer isso, vai lá no Instagram, Mundo Grappling, segue a gente, comenta, curte, compartilha, que isso nos motiva a cada vez mais estar trazendo conteúdo de qualidade para você. É isso aí, pouca prática. Positivo. E curte os vídeos, né, bicho? Curte os vídeos, galera. Curte o vídeo, comenta, curte, compartilha. Não gostou? Manda para alguém que você acha que pode ser relevante. Com certeza sempre vai ter alguém que vai desfrutar do conteúdo que nós estamos colocando nas redes sociais. Dito isto, seguimos porque hoje, olha, episódio mais que especial. Eu sei que eu já disse isso algumas vezes, mas hoje realmente eu estou extasiado porque estou na presença de um sangue azul do jiu-jitsu. Então é isso aí, galera. Sem mais delongas, quero apresentar para vocês mestre Reison Gracie. É isso aí. Estou aqui na presença de um sangue azul do jiu-jitsu. É isso mesmo? Professor, que satisfação enorme tê-lo aqui hoje sentado no sofá mais famoso de Portugal. Eu me sinto honrado, né, e prestigiado, né, pela receptividade, né? Porque eu conheço o seu programa de nome há muito tempo aí, é muito falado aí, né? Então eu falei, poxa, eu quero ficar na crista da onda também, vou fazer, me esforçar para chegar lá, né? Então, estamos aqui, né? Professor, o professor está em Portugal aí, teve num evento em Coimbra, ministrando alguns seminários. Conta pra gente como é que tá a experiência aí dessa viagem do professor. Então, tá excelente, entendeu? Tá, por enquanto é sucesso absoluto. Junto com o mestre Oscar Daniotti, aí, que é conhecido em toda a Europa aí, né? Tá levando o mestre pra viajar e ministrar alguns seminários de jiu-jitsu. A gente tá fazendo trabalho aí em conjunto aí, né? Muito bacana. Professor, e agora? Mestre de jiu-jitsu, faixa vermelha, 9º grau. Vem o 10º? Olha, eu nunca quis ter esse 10º, não, mas a minha sobrinha, que é a presidenta da Federação do Rio de Janeiro, está insistindo nessa. Tio, você tem que botar o grau máximo aí. Não é possível que tenha gente aí que ninguém conhece aí e já está no 10, usa 10º grau aí, entendeu? Esquece essa faixa vermelha, estão meio assim, fora de controle, entendeu? Ah, é? Como que funciona hoje? O 9º grau, o 10º grau, ele era destinado somente aos fundadores? É assim? Como que funciona para o pessoal entender? Bom, porque o grau máximo geralmente é preto, é um cara que é competidor, né, professor e tudo mais. Então, e essa faixa vermelha é, vamos dizer assim, uma espécie de uma homenagem, né? O cara que já tem muito tempo, né, e tal. Mas às vezes é outro negócio, sabe como é que é brasileiro, né? Para querer controlar as coisas, né? Então sempre tem aqueles favorecimentos, às vezes, que acontecem, entendeu? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, né? Então eu falo, olha, 9º grau para mim tá bom, eu não quero. Acho tudo também desculpe o termo, né? Tem muita frescuragem aí, entendeu? Que eu quero participar, mas a minha sobrinha, como ela é séria, entendeu? Não, tio, você tem que manter uma postura aí, tem que ter um grau máximo, ok, e tal. Então, vamos combinar um dia aí pra gente fazer uma apresentação aí, tudo mais. Pode ser que... Mas por enquanto é 9º grau. Por enquanto, então, é faixa vermelha, 9º grau, ministrando seminários. Fala um pouco pra gente, pro pessoal entender, mestre. Eu sei que o mestre, quando dá entrevista, o pessoal quer muito falar do passado. Então a gente quer fazer uma coisa diferente. Eu quero que o mestre fique à vontade, possamos falar de coisas do seu interesse. Claro que a gente vai acabar fazendo uma visita no passado aí, porque afinal de contas, filho de Carlos Gracie, que é o fundador do jiu-jitsu. Um dos 21 filhos do Carlos Gracie. Mas que na verdade o mestre
foi criado pelo mestre Hélio? Conta um pouco pra gente sobre isso. Acontece o seguinte, né? O mestre Hélio Gracie, né? A esposa dele estava com um problema, dificuldade, né, para engravidar e tudo mais, né? E o Hélio Gracie sempre foi, né? Porque nessa época aí, o Carlos Gracie que dava a última palavra, entendeu? Falou, tá falado, não tem discussão, entendeu? Então, o Carlos Gracie, né? Quando a pessoal, a família toda lá de Belém de Pará, né? A geração do meu pai, né? Aí eles vieram para o Rio, né? E nessa época o meu avô, ele dentro de casa, entendeu? Ele era super rigoroso, entendeu? Era aquela disciplina espartana ali, entendeu? Foi educado na Alemanha e tudo mais, entendeu? Então os filhos andassem fora da linha, o couro comia mesmo, entendeu? Mas fora de casa, às vezes ele pulava a cerca, entendeu? Então muita gente ia dizer, ia lá para minha avó, tá vendo? Seu marido aí, não sei o que, tá fazendo, acontecendo aí, não sei o que e tal. Aí, quando meu avô chegava em casa, minha avó ia perguntar, ele falou, que nada, isso aí, esse pessoal aí é invejoso aí, porque eles têm inveja da nossa felicidade, entendeu? Eles são infelizes aí, então eles querem acabar com a nossa felicidade, com o nosso casamento. Quando for assim, alguém te fala alguma coisa, não diga nada a ninguém, vai lá de mansinho lá e dê o flagrante lá, vai lá para ver se isso é verdade mesmo, entendeu? Então aí ela se conformava, entendeu? Aí não ia, nunca coisa, então a coisa ia, entendeu? Mas até que chegou um dia em que ela descobriu, né, que o meu avô tinha uma outra família, rapaz, dos filhos que ele não poderia registrar, entendeu? Porque aí seria, como é que se diz, como é que era, né? Como se estivesse casando, um duplo casamento. Sei. Esqueci, tem uma palavra técnica agora que não me vem aqui na cabeça, entendeu? Então ele não podia registrar os filhos. Era só os do casamento que eram ali no papel, né? Então, ela, quando soube disso, ela teve, porque ela era católica, e ela não era paraense, ela era do Ceará, né? Então, aquela coisa toda, e para casar com meu avô, né? Eles namoravam, né? Ela ficava na sacada ali, tinha uma varanda, né, da casa dela, e ele lá embaixo. Então a conversa era a distância. Era o namoro. Até que chegou um ponto, que ele foi admitido a entrar na casa, né? Aí conversar ali na varanda, ali, né? Sentado assim, nessa distância assim. Né? Sei, o pai, né? Papai, até pedir em casamento, a mão em casamento, aquela coisa. Então, era aquela tradição antiga, entendeu? Sim, claro. A minha avó sempre, a vida, eu conheci ela, entendeu? Mesmo depois de separada do meu avô, há vários anos, ela sempre rezava, tinha aquela... Era católica praticante mesmo, fervorosa. Entendeu? E aquela coisa, né? Então, ela não admitiu, quando soube que meu avô tinha uma outra família paralela, né? Aí se separou e tal. Aí eles passaram a se sentar na mesa lá, né? Mas ele sentava num canto, ela sentava no outro lá, entendeu? E a família toda ali, quer dizer, não tinha mais nada daquela coisa. Aí eles foram para o Rio e o meu avô fez ser aventureiro, entendeu? Porque ele era diplomata, entendeu? Falava uns 7, 8 idiomas fluentemente, entendeu? Mas depois ele largou a carreira, foi ser aventureiro, entendeu? Aí teve vários negócios, entendeu? Chegou a ter... Mas o seu avô que veio da Escócia? Não, meu avô já nasceu no Brasil. Já nasceu no Brasil. O avô do meu avô que era o escocês, que era o George Grace. Né? Era o George Grace, que é o primeiro Grace que veio da Escócia e se estabeleceu no Brasil. Foi o único que veio para o Brasil. Os outros foram para vários países, se espalharam, e ninguém, vamos dizer assim, bombou, né? Fez sucesso, projetou o nome Grace, nem nada. Então, quando se fala em família Grace, ou Grace Family, né? Como vem aí, né? Se refere aqui ao Brasil, a nenhum outro país. Nenhum outro, sim. Teve alguns que foram para os Estados Unidos também, tudo, mas nenhum teve essa importância historicamente. De outras linhagens, entendeu? Teve Grace de várias outras linhagens. Então, aí o professor vai... Eu visitei o túmulo dele lá, quando eu estive lá na Escócia. Porque a minha filha foi parar na Escócia, mas
casualmente, entendeu? Ela não teve intenção de ir para a Escócia, mora lá até hoje, e a minha neta nasceu lá também, entendeu? Então é o primeiro membro da família Grace a nascer na Escócia. Quer A dizer, retornar para a terra de origem. quer dizer, escocesa de origem brasileira. Não, sim, mas Entendeu? quase Quando o quantos pessoal séculos fala depois? família Grace é da onde? Brasil, Do Brasil. entendeu? Mas a origem, o Grace que estabeleceu lá veio da Escócia. Foi, mas 200 years ago, né? Aham, 200 anos atrás. 200 anos atrás. Entendeu? Então, 200 anos depois retorna um Grace exato. para a Escócia, Que foi a minha filha. que é a sua Mas filha. ela foi ocasionalmente, por quê? Porque ela não teve nada a ver com o jiu-jitsu. Ela visitou o Japão, aí você pergunta por que ela era do jiu-jitsu, foi fazer alguma coisa? Não teve nada a ver a viagem dela ao Japão. Ela se formou em políticas públicas no Rio de Janeiro, aí fez um curso no Japão, patrocinado pela ONU, né? Organização das Nações Unidas, Das né? Nações Unidas. que era um curso de negociação e resolução de conflitos internacionais. Entendeu? Então isso não tinha nada a ver com a política do jiu-jitsu. Aí ela, com esse curso, ela conseguiu um cabedal assim, né? Aham. Para conseguir uma bolsa do governo britânico, Olha que interessante. para fazer o post-graduate, pós-graduação. Né? Aham. Aí manda lá, então você vai para então Universidade de Edimburgo, na Escócia, porque é Reino Unido, né, mano? Claro. Olha só. Claro. Aí ela foi para lá. Aí quando eu soube disso, ia para a Escócia, aí eu falei, minha filha, quando você tiver um tempo aí, procura saber, pesquisar e saber como é que foi esse negócio aí, dos Gracies, tudo mais e tal. Aí ela ficou lá, tudo pode deixar, quando tiver tempo aí, tá, eu vejo. E de vez em quando eu ia lá visitar. Aí então nós fomos procurar a origem dos Gracies, aí fomos tudo quanto é cemitério lá. Edimburgo não tinha nada a ver, entendeu? Até que então o marido dela, ela se casou na universidade lá, ela conheceu o futuro marido, que é o Martin Pullinger, né? Que eu gosto também, trato como se fosse meu filho também, entendeu? Um cara maravilhoso, entendeu? E se conheceram, né? Aí ele ajudou a descobrir onde é que estava o cemitério dos Gracies, né? E ele estava lá numa cidadezinha lá, que era Dumfries, que tem uma administração, né, de um prefeito que administra essa e uma outra cidade, Dumfries and Galloway. Claro, Galloway, sim. E aí lá Então, estava a essas duas tumba. cidades têm uma prefeitura só, é o cara aqui. Então, nós fomos lá, através do conhecimento que o Que o seu o genro. meu genro conseguiu, né? Com um cara lá que tinha recebido uma incumbência de um Gracie lá da Austrália, que queria saber a origem e tal. Aí esse cara lá que morava lá em Dumfries, né? Ele conseguiu um resumo de tudo. Então tinha uma pilha de documentos assim dessa grossura aqui, né? Aí todo o resumo, mas até hoje os Gracie de antes da Escócia, entendeu? É muita história, né, É. professor? É muita história. Aí nós fomos na casa dele lá. Aí ele nos levou ao cemitério onde estava o George Grace, né? Aí quando ele chegou lá, aí ele falou assim, ó, tá aqui, túmulo dele aqui, a lápide, né? Aham. Que era a maior de todas. As outras eram menores, assim, desse tamanho assim. Tá? E essa era a grandona, que foi construída pelos George Grace of Rio de Janeiro, como está ali. Porque quando o George Grace soube que o pai dele tinha morrido, entendeu? Aham. Ele voltou lá na Escócia, né? E fez a. Aí fez essa lápide e estava escrito assim, George Grace, feita por George Grace of Rio de Janeiro. Claro, um dos Gracies do Rio de Janeiro. Aí quando eu cheguei lá, eu vi, deixa eu só um detalhe Não, aqui, né? claro. Quer dizer, eu não tive nada a ver com o trabalho, não participei de nada, estava no Brasil. Então foi todo do marido dela e ela junto, né? Aí eu falei, minha filha, aí eu me senti meio assim infantilizado. Então tem aquelas brincadeiras, né? Porque quem chegou primeiro, quem tocou primeiro, eu falei, deixa eu tocar, ser o primeiro a tocar nesse túmulo aí, entendeu? Porque tinha uma concorrência interna da família, cada um queria saber quem é o melhor, quem fez e aconteceu. É até saudável isso, entendeu? Aham.
desde que seja controlado, até certo ponto, para não dar depois também muita coisa não degenerar, né? E a sua filha, ela Aí não... minha filha falou, papai pode ir lá e tal. Depois foi ela e o marido. Ela e o marido entendeu? que deram início a tudo isso. Mas a Eu sua tirei uma filha... foto lá. entendeu? Então, mas a sua filha, ela não... Jiu-jitsu zero, não pratica jiu-jitsu, nunca Ela aprendeu um praticou... pouquinho assim, defesa pessoal superficial, mas ela se dedicou mais à capoeira. Inclusive, tem um detalhe aqui, o seguinte, na época dela era mais nova, criança, né? Criança não, já estava Adolescente. né? Ela ainda não tinha aprendido jiu-jitsu, né? Aí falou, bom, qualquer hora dessa ela vai querer aprender, então eu ia encaminhar ela para a academia do meu irmão, do Carson Grace ali, que é ali na Figueiredo Magalhães. Ela mora, a família dela mora ainda até hoje lá na Dias da Rocha, né? Aí falei, bom, se ela me pedir para tirar, eu vou ter que levar lá. Mas antes eu vou ver como é que funciona, eu quero ver quem são os professores, quem é que vai lá, entendeu? Eu gosto de saber de tudo, entendeu? Aí eu fui lá e aí tinha um horário, era feminino, mas tinha uns meninos também, entendeu? Adolescentes também que participavam também, né? Aí fui lá dar uma olhada. Aí eu vi lá, o rapaz que dava aula era um monitor lá, né? Isso na academia do Carson. Academia do Carson, mas era horário de almoço, entendeu? Não tinha que não incomodava ninguém. De meio-dia às 3 horas da tarde, entendeu? Era horário morto, vazio, né? E nem o Carson estava presente também, que ele não ia ficar ali, né? Ele ia almoçar, fazer alguma coisa, né? Tal. Então, eu fui lá para ver, assisti a aula lá. Aí teve um detalhe lá que não me agradou, entendeu? Que às vezes tinha uma... Eu vi que as meninas lá, que estavam lá, eram independentes demais, entendeu? Os meninos não eram super educados e tal, mas onde eu escutava às vezes uns palavrões lá, por parte das meninas. Não tem aquela coisa toda. Eu falei, ih, rapaz, eu trouxer pra cá, minha filha vai ficar igual, daqui a pouco vai me enfrentar, vai querer, vai se modernizar demais, né? Aquela coisa. Eu falei, bom, se ela pedir pra coisa, entendeu? Eu vou ter que encaminhar ela lá pra Grace Maitá. Então, Royce na época, né? Higgs, que lá tem pelo menos a disciplina lá, entendeu? Tem muita coisa lá que me agrada, às vezes até um excesso de disciplina, entendeu? Mas para minha filha... Mas o mestre não dava aula? Eu ia ter que caminhar para lá, quer dizer, ia ser uma mão de obra tremenda, ter que ir lá e lá. Claro. Entendeu? Mas o mestre não dava aula de jiu-jitsu na época? O próprio mestre não dava aula? Ele já estava bem afastado, ele também não queria compromisso de academia, entendeu? Isso é para o cara, então, era a vez dos outros que estavam agora, então agora, eu supervisionava, é claro, entendeu? Claro. É o que eu fiz lá, vou ver lá, se o professor me agradar, tal de coisa, eu volto lá e vou olhar também, de vez em quando eu dou uns palpites ali, entendeu? Então, mas o rapazinho que dava aula lá era bom, mas ele não tinha controle sobre as meninas, entendeu? Os meninos não respeitavam muito ele, entendeu? E tal. A parte disciplinar tava falhando na época. Então as meninas às vezes tinham um linguajar, muita gíria, muitas vezes palavrão, não, pra mim não interessa. Mas eu fiquei calado, não falei nada. Até que um dia ela falou, rapaz, eu quero fazer capoeira. Aí eu falei, poxa, minha filha, fazer capoeira e tal. Pô, mas e jiu-jitsu? Eu falei só para falar só da boca para fora, e jiu-jitsu? Não, depois eu falei, não, tudo bem. Você faz, tá? Depois quando você quiser, você faz jiu-jitsu, ok, tal. Aí pensei que, bom, tinha ali pertinho, tinha no Olímpico Clube ali, tava o Itamar, que é amigo meu, entendeu? Que é professor de capoeira, né? Ele também pratica jiu-jitsu também, né? Então tinha um horário ali, tinha gente jovem ali. Aí eu falei, minha filha, tudo bem, tem um amigo meu, capoeirista aí, tá de casa, ele botei lá no Itamar. O Itamar era um bom disciplinador, entendeu? Então, eu fiquei mais tranquilo. Mas eu fiz aqueles lances, minha filha, pô, e jiu-jitsu? Mas aí não Mas eu quero, porque já minhas amigas estão fazendo capoeira, aquela conversa toda, eu falei, pô, ótimo. Pô, fiquei aliviado, meu irmão. O mestre chegou a mencionar a respeito de um Gracie nascido no Japão também? O nome dele chama-se Carlson Gracie O'Hara Neto, entendeu? Pouca gente aí conhece, sabe por quê? Porque o pai dele, o Júnior, entendeu? Que devia já estar viajando com ele, levando para lá, pô, ele já vai fazer 18 anos e pô, lá no Rio de Janeiro, o pessoal lá quase não conhece que o Júnior não leva lá, entendeu? Porque eles moram nos Estados Unidos, entendeu? Claro. Então o Júnior geralmente vai lá sozinho, entendeu? Vai resolver o problema lá de cobrar
as franquias, né, que ele tem lá, os professores, aquela coisa toda, e deixa o menino lá nos Estados Unidos. Então isso pode ter até um problema no futuro, entendeu? Porque a mãe é japonesa, entendeu? E ele se apegar mais à mãe, entendeu? E querer ser mais japonês que brasileiro. Isso pode acontecer, entendeu? Mas tem o olhinho puxado e tudo, o senhor falou. Hein? Mas a mãe é japonesa. É japonesa. Então ele tem no característica japonesa. Japão. Hein? Ele tem bem os traços japoneses mesmo. Tem. Você vê que tem, olhando para ele, você vai ver que tem mistura ali, entendeu? Mas ele ainda ele conserva o olho rasgado da mãe, entendeu? Tudo mais, entendeu? Então, ele, às vezes, ali, por descuido do pai, que pode não estar dando aquela atenção, né, que ele precisa, né? Pode se apegar mais à mãe, entendeu? Querer ser mais japonês do que brasileiro. até contra essas coisas assim, às vezes já vi acontecer em famílias, entendeu? Mas é praticante do jiu-jitsu, treina? Pratica pouco, mas também eu falei, Júnior, meu filho, também não exige muito dele não, porque o fato dele ter nascido no Japão, entendeu? Isso já dá chama atenção, esse motivo de curiosidade, tudo, quando ele se projeta aí, agora se ele quiser se dedicar, tudo bem, mas não faz nada forçado não, tal. Parece que ele está na faixa azul, faixa roxa, não sei o que. Ele falou, me manda umas fotos dele aí e tudo mais, para eu até divulgar e tal. Mas o Júnior é meio preguiçoso, entendeu? Ah, papai, não sei o que e tal, coisa. E pensa nas outras coisas, nos amigos que cercam ele aqui quando chega no Rio, lá no Rio de Janeiro, né? Mas agora, mudando um pouco de assunto, mestre, Então tem essas duas coisas ligadas à Escócia. A minha filha, porque a minha neta, depois que nasceu lá na Escócia, entendeu? Só para dar esse detalhe. Claro, entendeu? claro. Foi o primeiro membro da família Grace from Brazil, né? Vindo do Brasil a nascer lá. Então, foi uma devolução da visita, não só a devolução, quem devolveu a visita foi a minha filha, Kendra, né? Ela devolveu a visita do George Grace, foi o primeiro membro da família a visitar a Escócia, né? E o primeiro membro a nascer na Escócia, a nascer no Brasil, foi o Pedro Grace, filho do George Grace, a nascer no Brasil. Entendeu? O primeiro, nasceu no Rio de Janeiro. E no caso hoje a sua neta é a primeira Grace a nascer. Então ela devolveu também o nascimento do Pedro Grace. Então ela foi, vamos dizer assim, o Pedro Grace brasileiro, vamos dizer, nascendo na Escócia, como se fosse. Né? Entendi. Então ficou empate, 1-1. Claro, teve o primeiro Grace direto que veio da Escócia nascer no Brasil, em território brasileiro, e agora a sua neta. E depois de quase 200 anos depois, um Grace... Faltam 2 anos para os 200 anos. 2 anos para fechar os 200. São 2 séculos, mas incompleto. Mas quase 2 séculos. Agora, aí fecha. Aí fecha, né? E me fala uma coisa, para o pessoal de casa entender. O mestre hoje ocupa o cargo de patriarca da família Jiu-Jitsu. É filho de Carlos Grace, né? Terceiro filho de Carlos Grace. Me corrija se eu estiver errado. Como é que funciona? Não, dos filhos homens seria o terceiro, né? Porque tem o Carson e o Robson, né? Que faleceu recentemente, né? Depois tinham 4 irmãs. Então, dos homens, o professor é o terceiro. Com homem e mulher misturado, seria o sétimo, né? Ah, tá. Seria o sétimo, o sétimo tem 4 irmãs na minha frente. Mas dos homens é o terceiro filho homem do Agora, mestre tem Carlos. patriarca também, que é a minha filha, minha irmã, né? Que é mais velha até do que eu, que mora na Califórnia, lá. É a mãe do César Grace, né? Eu até perguntei se tinha por isso que eu perguntei da mulher. Eu sabia que tinha uma mulher mais velha. Sonja Grace, entendeu? Mas hoje quem ocupa o cargo hoje de representante dos patriarcas é o mestre. Eu acho que isso é mais um agrado, uma coisa, entendeu? Agora, Mas é uma questão simbólica, o professor diria? É uma coisa simbólica, entendeu? Porque esse negócio de ser o próximo, pô, eu estaria sendo o próximo da lista a ser mandado embora para outro planeta, entendeu? Pô, eu não quero. Pô, esse negócio não me agrada muito, se for pelo título, já é o próximo a conhecer o outro lado. Acho que o pessoal dá um valor tremendo a isso, entendeu? Então eu estou dando uma de Romário, entendeu? Porque, pô, o Romário, o que ele fez, entendeu? Chegou um ponto que o futebol dele, entendeu? Não dava mais para ele querer bater
disputar dividida com os moleques novos ali, sarado, entendeu? Então ele ficava ali no canto dele, deslocado ali, sabendo que a bola a qualquer hora ia sobrar, aí na mão dele ele chutava. Ele fazia o gol. Ele evitava. Era o mestre da área. Entendeu? Então eu tô ali no meu canto, porque eu tô vendo que muita gente dá um valor extraordinário a isso, sabe? Já vi os caras falando, mas o cara é patriarca, não sei o quê, entendeu? Pra mim tudo eu sempre achei uma frescura. Mas o pessoal tá gostando. Mas o pessoal gosta e dá valor a essas coisas, então... A gente aproveita aí, né? Pô. Mas me fala uma coisa, e vamos falar um pouco de jiu-jitsu hoje. O que o professor vê em relação ao jiu-jitsu praticado hoje, jiu-jitsu competitivo? O professor vê uma divisão entre dois, o jiu-jitsu de defesa pessoal, o jiu-jitsu competitivo, ou é tudo uma coisa só? Jiu-jitsu é tudo, entendeu? Tem muita frescura também, negócio de defesa pessoal. É que o pessoal que não entra em competição, que não vai na dividida, entendeu? Então, quer dizer, não, defesa pessoal que é o troço mais light, aquela coisa toda. Mas o jiu-jitsu é defesa pessoal também, por si só, entendeu? Claro, o jiu-jitsu por si só já é uma defesa pessoal. Os monges budistas, porque começou, pelo que consta aí, né? Começou na Índia, os monges budistas, né? Que foram expulsos da Índia e o jiu-jitsu também foi junto, entendeu? Porque os brahmanistas, né? Que era a religião oficial, né? Era os brahmanes, né? Eles eram prejudicados, né? Pelos budistas, né? Que eram protegidos pelo tal do rei Asoka. Isso é o que consta lá no relatório, entendeu? Eu também não me preocupo com essas coisas, não, mas, pô, o pessoal quer vamos dizer assim, ter uma referência assim e tal. Então, pelo que está o histórico ali, que foi divulgado, né? Que teve quem pesquisou tudo isso foi o doutor, eu acho que ele até já faleceu, o Elcio Leal, entendeu? Elcio Leal Binda. Federação de Jiu-Jitsu só existe por causa dele. Não foi nem por causa dos Gracie, nem nada, nem pelo contrário. O Hélio Gracie foi cotado para ser o presidente, entendeu? Mas havia muita rejeição contra ele, né? Porque às vezes ele era um pouco radical, né? E às vezes era inabilidoso, né? Vamos dizer assim, né? Pouco habilidoso, né? Às vezes para a imprensa e tudo mais, né? Então havia uma certa rejeição no jiu-jitsu, entendeu? Faltava um pouco de... Ele não era muito maleável com o pessoal da mídia. Às vezes era, entendeu? Quando estava bem humorado, tal coisa e tal. Então, isso às vezes de certa forma, às vezes atrapalhou um pouco a expansão do jiu-jitsu, entendeu? Então, havia um complô lá para não deixar a federação ser oficializada. Ser oficializada, entendeu? Na época. Aí que o Elcio Leal, que era a época da ditadura, ele era um cara de direita, né? Conhecia muita gente influente, aquela coisa toda, mas era empolgado com o jiu-jitsu, com os Gracies, tudo, daí começou a articular tudo ali. E no final, a gente teve que colocar para vice-presidente um coronel do Exército, de prestígio, entendeu? E que era ministro dos transportes no governo Costa e Silva. Olha só. Que era o coronel Mário Davi Andreasa. E era, inclusive, amigo da nossa família, porque a gente morava ali em Copacabana, na Rua Bolívar, e ele morava ali na esquina, num prédio ali, que era de frente para a Avenida Atlântica ali, com vista para o mar e tudo mais, entendeu? A gente se encontrava sempre na rua, então tinha criou aquela convivência ali e tal. Aí o doutor Elcio Leal, né, que estava articulando tudo, falou, olha, fala com o Andreas aí e tal, vê se ele não quer ser o vice-presidente da federação, e mantinha o Hélio Gracie ali, que era o cara mesmo. Que era a figura representativa. Não podia ser outro, entendeu? Então, aí foi aprovado, porque as autoridades lá, do esporte e tudo mais, o jiu-jitsu antes era subordinado à Federação de Pugilismo, entendeu? Então, mas os caras estavam a fim de boicotar. E o judô mesmo também era contra. Para que Na época já existia a Federação de Judô lá, na época estabelecida. Não, o judô chegou depois, mas furou a fila logo por causa que tinha apoio da colônia japonesa, entendeu? Então eles tentavam também seduzir o Carlos Gracie, né? Meu pai, né? Para que mudasse o nome. Olha, muda o nome de jiu-jitsu, volta para judô, mas continua fazendo o que você está fazendo aí e tal.
Faz o que você tá fazendo, mas com o nome de judô. Bota o nome de judô. Na verdade, teoricamente é a mesma coisa, entendeu? Não veio mas tudo, só que não o veio. regulamento é diferente. Mas quando chega no Brasil, não chega como o Mitsu chega trazendo o judô, ele já chega falando em jiu-jitsu mesmo. Não, Mitsumaeda nem falou a palavra judô. Chegou, Ele era Ele jiu-jitsu. foi aluno do cara do judô, qual é o nome? Jigoro Kono? Hein? Jigoro Kono? Jigoro Kano. Jigoro Kano era do jiu-jitsu, mas aí passou um filme, na época, quando teve o Mundial de Judô lá, passou um filme explicando tudo ali, entendeu? Ele era de judô, mas a versão que eles botaram ali era que o pessoal do jiu-jitsu. Não, ele não era de judô, ele era só do jiu-jitsu, Jigoro Kano, né? Mas botou ali que tinha o pessoal do jiu-jitsu ali, que arrumava muita. Fazia arruaça, ia lá na feira, lá, né, e pegava todo mundo de cacete, fazia aquela coisa toda. Então a coisa ficou fora de controle. Então ele falou, não, agora o negócio, vou criar uma nova filosofia aqui, aí por causa disso ele mudou o nome para judô. Mas aí, só que isso na verdade foi uma manobra, entendeu? Ele falou que era por causa desses maus elementos, aí tá, mas a coisa foi completamente diferente. A conversa era outra. Isso foi para preservar o jiu-jitsu, entendeu? Ou melhor, o conhecimento técnico do jiu-jitsu contra os ocidentais, entendeu? Contra o pessoal. Claro, de é uma fora, forma, ele criou uma filosofia Eles diferente. consideravam os ocidentais bárbaros, entendeu? Não pode deixar esse cara ter acesso ao conhecimento. Aí então mudou o nome para judô e diz, olha, judô é o moderno jiu-jitsu, aquele discurso todo, para o pessoal não questionar, então passou a ensinar quedas, entendeu? Então o cara caía, para ali, e pô, acabou a luta, entendeu? Então o cara não desenvolvia. Era uma coisa mais limitada. E tinha um chãozinho ali, só para inglês ver, como eles dizem assim, né? Que é para o cara ver e ficar satisfeito e tal, mas a queda decidia por um ipom, pela queda. Então aí acabou. Então falou, pô, por que eu vou treinar a parte de chão do jiu-jitsu, do judô, seja o que for, se a queda vai decidir tudo ali, então eu vou treinar em pé. Aí pronto, aí desviou, atenção. E, Tudo isso foi para preservar o conhecimento. E aí, escondidamente, entendeu? Eles passaram a fazer. Porque eu ouvia muito falar que em Kyoto, entendeu? O pessoal só fazia luta de chão lá, treinavam, entendeu? Não sei se é verdade, se é mentira, entendeu? Mas era o que se comentava, entendeu? Então, o judô chegou depois, se instalou depois. depois. Entendeu? Quando ele falou para o meu pai, ele falou, olha, jiu-jitsu. Então, porque aí tem gente que deturpa, diz não que o Mitsui Baeta trouxe o judô para cá, aí que o Carlos desse teria mudado para o jiu-jitsu. Não, que isso? Qual era a competência que ele tinha para fazer? Ele tinha que ouvir se o mestre dissesse, não, isso aqui é voleibol. Voleibol, Ou seja, ele comprou. Qualquer nome que ele desse ali, o Carlos Grace ia aceitar. Ele vendeu o peixe do jeito que comprou, né? Veio com esse nome. E como é que foi o princípio dele ali na. Outro detalhe. As academias que tinham todas, que depois passaram para o judô, eram todas. Só tinha academia de jiu-jitsu, entendeu? No Rio de Janeiro. Augusto Cordeiro, o Augusto Cordeiro tinha academia de jiu-jitsu, depois passou a ser academia de jiu-jitsu e judô, ali perto da Santa Clara, na Barata Ribeiro, entendeu? A gente sempre passava e via lá. Aí depois, os emissários lá da colônia japonesa convenceram ele e tal, depois ele tirou o nome jiu-jitsu, passou a ser judô, entendeu? E assim foi. Haroldo de Brito também, que foi aluno do Hélio Gracie, entendeu? Saiu do Hélio Gracie, montou em Ipanema, academia de jiu-jitsu, depois botou jiu-jitsu e judô, aí depois também, aí o Hélio Gracie também dava muita bronca nele, não sei o que, não sei o que, você está traindo, não sei o que, aquelas conversas lá Aí então ele mudou para judô também. Então, aí foi essa mudança que houve, entendeu? Então, o judô passou a ter, vamos dizer assim, mais prestígio político que o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ficou sem, não tinha nada oficializado. Então sobreviveu por quê? Porque era bom mesmo, entendeu? Não tinha como... Claro. E por isso dá dificuldade também de conseguir fundar uma federação de jiu-jitsu. Então, foi aí que eu volto. O Elcio Leal, entendeu? Ele viu que os caras não iam aprovar, porque eu teve um conselho no CND,
Conselho Nacional do Desporto, né? Não, é Confederação, eu acho que era CND, entendeu? Que era o órgão máximo que ia decidir tudo, ia ter uma votação, entendeu? E estava tudo preparado para o juiz dizer, olha, não foi lá porque não é considerado esporte, é um negócio de briga, porque já tinha vale tudo também, o pessoal do jiu-jitsu levava vantagem, já está vendo? O jiu-jitsu associado à briga, não sei o quê. Teve um programa também na televisão, que era toda segunda-feira, era Heróis do Ringue, entendeu? Então o couro comia mesmo, então... e foi o maior programa de audiência, entendeu? Era toda segunda-feira e tinha um programa que antes que tinha maior audiência, era um programa do Rubem Medina, entendeu? E ele era muito amigo até da nossa família também. E ele patrocinava esse programa, que era o Flávio Cavalcante, que era o grande apresentador na época, entrevistador, entendeu? Então tinham várias coisas. Reis do Ringue? Hein? Como era o nome do programa? Reis do Ringue? Não, esse programa era a Noite de Gala, que tinha, entendeu? Era toda segunda-feira, entendeu? Então era uma audiência, todo mundo assistia, entendeu? Tinha lance de comédia, tinha piada, tinha até lance de política também, então eu falava de várias, tinha shows também, entendeu? Uma audiência. Aí quando botaram esse programa Heróis do Ringue, né? Isso, Heróis do Ringue. Heróis do Ringue, entendeu? Poxa, o Noite de Gala foi para segundo lugar na audiência, pô, os caras ficaram doidos, pô, o Rubem Medina, pô, Grace, não sei o quê, aí o Carlos Grace, para não ter conflito com o Medina, que era amigo nosso também e tal, aí mudou para quinta-feira, entendeu? Aí ficou tudo bem, entendeu? Aí deu uma aliviada, mas senão tava roubando a audiência. Aí, na quinta-feira a audiência maior era do Herói do Ringue. Então tinha, às vezes, muitas das vezes o cara sabia com a cara toda arrebentada, aquela coisa, então aquilo ali. Não era muito bem visto na época. Escreveu, aí teve um artigo que saiu do jornal Sangue no Vídeo, entendeu? Os caras pulando, entendeu? Não era muito bem visto. Mas a audiência, pô, então é o tal negócio, entendeu? Então. Isso, então, ia servir de argumento, né, para reprovar. Pô, para que jiu-jitsu? E o pessoal do jiu-jitsu dizia, pô, para que? É tudo igual, o kimono é igual, a calça do kimono é igual, a faixa é tudo igual, por que? Para confundir, não sei o que. Então, tinha uns argumentos lá, né, para impedir. Para impedir a criação, entendeu? Da federação. Mas aí a gente botou como vice-presidente um militar, né, que era... De respeitado na época da ditadura, né? Era o coronel Andreasa, era militar, era do Rio Grande do Sul, né? Que estava lá, né? E aí com isso foi possível fazer aí quando foi dizer, no dia da votação lá, né? Aí teve gente contra, teve gente a favor e tal, advogados lá e tudo mais. Aí falou, ó, fulano, os médicos, não sei o quê, fulano, Beltrano, não sei o quê, né? A parte jurídica, fulano, sempre os nomes lá. E quanto à presidência, seria o professor, mestre Hélio Grace, não sei o quê, tal. E o vice-presidente, e aí quando falou, Coronel Mário Davi Andreasa, ministro do governo do presidente Arthur Costa e Silva, hoje os caras... Os caras botaram meteram o rabo entre as pernas, né? Botar a conta, vai querer confusão, né? Aí não vai prestar. Não vai dar certo, né? Aí foi aprovado direto, entendeu? Mas falando um pouco desse lado assim, digamos, midiático, o mestre também ajudou muito a divulgação da revista Faixa Preta, né? Na época no Rio de Janeiro, depois já alguns anos mais pra frente, já vamos um pouquinho mais pra frente, do professor Oscar, do jornalista e professor Oscar. Tem colaboração, modesta colaboração, porque também... Ele falou que você divulgava ali, ajudou a divulgar a revista. Como é que foi isso? Não, eu tinha umas informações que eu... Você era colunista, inclusive, da revista ou não? Eu fazia algumas coisas lá, mas ajuda, coisas que estavam às vezes mal, que podiam pegar mal, né? Às vezes podia ser agressivo, o mestre lá corrigia tudo. Não, isso aqui não fica bom, volta assim, tá? Aí tudo bem. Aí eu assinava ali, embaixo ali, né? Mas foi colunista da revista. Aí ele botou lá altas férias, porque eu sempre que
quando chegava, via um lutador forte assim, né? Tudo coisa por altas feras. Então, esse tema, né? Esse conceito, né? Aham. De altas feras, isso ficou muito. Ficou popular ali no meio, na época. Muito divulgado, né? Aham. Aí falei, bota o nome da coluna aí, altas feras aí e tal, depois. Era a coluna do mestre. Aí então eu dizia, ó, eu contava algumas coisas que eu me lembrava lá e tal, e como eu disse, né, que tinha de errado ali, às vezes até eu, já, talvez de português também, né, certas colocações que poderiam ser agressivas e tudo mais, não, muda essa palavra aqui e tal. Aí a Coisa fez um fluía. sucesso, né? E disse que o senhor divulgava ali o material, Aí eu ajudava distribuía. também, né? Também tinha interesse também, entendeu? Ô, Boca Prática, eu quero fazer alguma pergunta pro nosso mestre aqui. Você tá quietinho agora aí? O que aconteceu? Tô só observando, né, meu amigo? Tem que aprender aqui um pouquinho. Tem bastante coisa para aprender aqui, É né? verdade. Primeiro eu quero, já que eu tô falando a primeira vez aqui no vídeo, quero agradecer a presença do mestre. Mestre, obrigado pela oportunidade que o senhor tá dando pra gente. Obrigado também pela receptividade de vocês. Né? Não, o senhor tá em casa, fica tranquilo. Assim, não sei se o senhor gosta de falar muito disso, mas eu vou fazer uma pergunta. Assim, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, 4º grau, e sou digamos assim, sou da linhagem do Esfada, né? Que eu fui... Mestre Fada, Exatamente. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa... ele sempre voltava, porque quando tinha as lutas de Vale Tudo, né? No Maracanãzinho, né? Antes da luta, tinha os preliminares de Vale Tudo, né? Mas antes tinha os preliminares de Jiu-Jitsu, entendeu? Então, as preliminares era geralmente a Academia Gracie contra todas as outras academias que tinham lá, contra o resto que existia, né? E geralmente a maioria dos adversários que estavam à altura, né, para poder disputar de igual para igual, geralmente vinham da Academia Fada, entendeu? Mestre Fada, entendeu? Então ele tem muito expressivo, né, no jiu-jitsu, entendeu? Ele tem uma história também muito respeitável, né? Mas e agora tinha outros professores também bons também, entendeu? o Fada, ele vem da... ele era preta do Luiz França, né? Acho que sim. Vem o Luiz França, que acho que foi quem treinou direto com Exatamente. o Mitsuo Maeda, e o Fada. dizem que O Fada já é o que leva o jiu-jitsu pra periferia, pro... Essa porque a família Gracie estava muito concentrada ali na zona sul do Rio de Janeiro, né, mestre? E dizem que os fadas... Não, a família veio porque o pessoal do Pará, porque a geração do meu pai todo, né? Era tudo paraense, entendeu? Mas aí eles foram morar no Rio de Janeiro, né? Aí chegou no Rio de Janeiro, aí eu esqueci de dizer também, meu avô separou da minha avó, né? Então o chefe da família ali foi o Carlos Gracie, meu pai, era o filho mais velho, né? Então ele passou a comandar tudo, né? Então, aí falei, pô, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, é uma cidade aí competitiva, né? Até mercado de trabalho, essas coisas todas, né? E não tinha jiu-jitsu ainda, era boxe, luta livre, greco-romana, entendeu? Já tinha luta livre? Tinha greco-romana, encostamento de espada, entendeu? Aham. Não era... Porque essa luta livre que o pessoal fala, pancadaria, não, isso aí comparado com seria vamos dizer, uma selvageria, né? Tá. essa luta livre era... Mas eu me refiro à luta livre que se popularizou no Rio de Janeiro ali, que fez grande rivalidade também com o jiu-jitsu. Tinha um ali. boxe, entendeu? Agora, tinha os caras que faziam luta livre, greco-romano, mas depois, quando a gente queria fazer... tinha uns que iam fazer vale tudo, entendeu? Aí, mas a gente treinava o boxe, entendeu? Então, teve uma luta muito expressiva, que foi do Carson Gracie com o Wilson de Oliveira, conhecido como Passarito, né? Era lá na Bahia, entendeu? E o cara tinha uns 90 quilos, entendeu? E foi campeão brasileiro de luta livre, entendeu? Uma luta livre esportiva, não tinha nada. Acho que na época a luta livre, na época era outra, não é essa luta livre não, né, Gustavo? Isso foi nos anos 50, entendeu? Eu era garoto ainda. Eu tinha
quando o Hélio Gracie lutou com Kimura, foi em 1951. Eu tinha 9 anos. 4 anos depois ele lutou com o Valdemar Santana, né? Foi em 1955. O Valdemar tinha saído da academia, né? Então teve aquelas discussões, aquela conversa, houve desafio. Então foi em 55. Eu tinha o quê? 13 anos, né? 51. Mas Aí, nesse ano de 55, o Castro, não sei se a luta do Castro com o Passarito, a luta do Castro com o Passarito foi, eu acho que foi até antes do Hélio lutar com o Valdemar Santana. Com o Valdemar. Entendeu? Então, foi um vale tudo que o Castro fez com o Passarito, né? Foi num Maracanã grande, entendeu? Mas não ia dar para encher, porque não tinha ainda o Maracanãzinho, entendeu? Estava em construção, sei lá. Então foi perto de onde tinha uma baliza, né? Então, eles botaram lá um tatame lá, né? Foi na grama e botaram uma lona grande, entendeu? Então foi uma luta que durou a duração de 1 hora. Essa do Carson. É. Aí o Carson foi de kimono e o Passarito já de calção, entendeu? Aí começou a luta lá, pá. Aí o Carson parece que pegou o Passarito no pescoço, o Passarito suspendeu ele pela cintura, né? Aí projetou ele, levou de volta e projetou ele, né? Então o Carson foi escorar no chão, aí teve um deslocamento aqui do ombro. no ombro aqui, né? Mas ele continuou lutando, que estava quente, aquecido, né? Não parou a luta, continuou. Não parou. A luta era um round só de 1 hora. Ficou estabelecido. Era um round de 1 hora a luta. 1 hora, entendeu? Aí o Carson viu que com o kimono, vestido de kimono, ia dar pegada para o Passarito segurar e foi tirando o kimono, jogou o kimono, aí ficou só de calça, né? Ele termina a luta só com a calça. A faixa amarrada, aí continuou, pá, aquela coisa e tal. E o Passarito caía geralmente por cima, botou ele para baixo, mas o Carson fez a guarda de perna, entendeu? Então, a luta foi durando ali, tal e coisa, de vez em quando tinha uns xingamentos ali, tal e coisa. O Carson chamou de seu frouxo, não sei o quê, falei, mostra teu jiu-jitsu aí, não sei o quê, aquela coisa. Os dois se provocando durante a luta. E como é que foi a luta do Gracie? Terminou empatada a luta. Terminou empatada a luta? Terminou empatada. E qual que é a memória que o professor mencionou sobre o Kimura, a época da luta do Mestre Hélio com o Kimura? O senhor conheceu o Kimura pessoalmente, né? Conheceu, o Kimura teve lá, visitou a gente também, lá que a gente morava na Praia do Flamengo, entendeu? Aconteceu o seguinte, o Kimura, o Hélio Gracie tinha lutado com outro japonês, o Kato. Aí foi empate, foi lá no Maracanã também, naquele mesmo espaço ali. Então, de um lado ali, ficou concentrado o público ali, né? Não dava para lotar o estádio, né? Aí então o pessoal torcendo, né, pro Hélio Gracie, então terminou a luta empatada, entendeu? E o Kato, né? Conseguiu dar algumas quedas no Hélio Gracie, mas eles botavam na guarda e tal. Então a luta decorreu ali, foram 3 rounds de 10 minutos. Então, mas a regra na época dessa luta deles era não tinha pontos, não. Era finalização. Do contrário, empate. Mas aí cada um no empatou. seu estilo. Hein? Cada um representando o seu estilo, né? Mas não era vale tudo, era luta de jiu-jitsu, entendeu? Esportivo ali, né? Então deu empate. Aí tudo bem. Aí teve uma revanche deles ali, que foi em São Paulo, lá no Pacaembu, né? Aí, na revanche, o Hélio Gracie já sabia mais ou menos, já conhecia bem o jogo do Kato, né? Aí, teve a luta lá e tal, a luta foi pro chão, o Kato chegou a dar algumas quedas também. Aí que eu digo, se fosse a regra do judô, por isso que meu pai não quis aderir ao sistema lá da colônia japonesa, né? Estabelecido pelo Jigoro Kano, né? Porque se os Gracie aí fosse botar gente para lutar ali, primeira queda que levasse, perdia. Ia ficar por ali. Então,
não aceitou, continuou com o jiu-jitsu. Né? E esses embates aí eram todos só com finalização, não tinha ponto, não tinha nada disso. Não, essa com o Cato lá foi só com finalização. Aí o Hélio Gracie botou o Cato na guarda, tá de coisa, e viu que ele bobeava muito, deixava encaixar a gola, mão lá no fundo da gola, tá de coisa, e ele, com aquela mão boba ali, tá de coisa, sem querer, pá, o cara foi. E o Cato achou. E o Cato deu bobeira, deixou ele encaixar a segunda mão. Aí quando encaixou, aí ele segurou, meu irmão, ali já era. Dormiu. Ele acendeu a vela pro senhor do Bonfim. E aí o cara dormiu. Apagou, né? Não bateu, né? Agora, às vezes o cara também apaga achando que está resistindo o golpe, entendeu? Esse golpe ali não faz nada, de repente o cara já está sonhando, né? E aí, então aí aparece lá o Kimura lá, né? Aí o Kimura declarou, olha, eu vou lutar com ele, Gracie e tal, mas ele não vai passar de 3 minutos, entendeu? Tal. Aí a luta foi feita no Rio de Janeiro. Mas antes da luta, Kimura visitou a gente lá. Ah, teve um outro lance também em São Paulo também, que o Kimura, quando chegou lá, né, ele foi fazer... Ele já tinha lutado já com o Cato, já tinha vencido, né? Mas teve um dia que ele visitou a academia, o Kimura visitou a academia lá, do meu tio Gastão Gracie Filho, né? Gastão Gracie. Então tinha o Gastão Gracie tinha uns alunos bons também, os caras salavam. E tinha um alemãozão lá, um alemão forte pra cacete, que era o Christian von Burlov, entendeu? Você era aluno do era um alemão, mas falava bem português e tudo e tal, e era um dos melhores alunos do Gastão Gracie, entendeu? Lá na academia. E aí o Kimura visitou essa academia. Foi lá e treinou com todos eles lá, passou, e o Hélio Gracie estava lá junto com o Pedro Emetério, entendeu? Aí ficou assistindo lá, o Kimura pegar e enfileirar todo mundo lá, tá, mas sem grosseria nem nada, para pegar na uma sala, e tal. Finalizou todo mundo lá. Todo mundo, inclusive o Christian von Burlov também foi finalizado ali. Aí e tal, aí o Hélio Gracie, o Kimura, se virou para o Hélio Gracie assim, mas educadamente, sem... Aí fez um gesto assim, apontando para o tatame, você gostaria, entendeu? Fazer algum movimento, alguma coisa e tal. Aí o Gracie falou, não. O Emetério vai lá, faz um movimento com ele. E o Emetério era o melhor aluno do Hélio Gracie, entendeu? Muita gente achava que o Hélio Gracie vai ser o sucessor, o Emetério vai ser o sucessor do Hélio Gracie. Porque o cara ainda era garotão, era novo ainda, entendeu? Então... E aí ele foi lá e fez uma movimentação com o Kimura. Aí o Emetério lá, para ele também poder até estudar, né? Até poder avaliar o... Mas essa luta não tinha marcado luta ainda. O Kimura deitou no chão, mandou o Emetério começar a montar. Não, pronto, começa a montar aqui. Aí deu um arranque, jogou ele pro lado, pegou e encaixou logo a especialidade americano, dele. Né? Os pessoal chamam de chave do Kimura, chave americana, encaixou e parou ali. Aí o Emetério ficou ali olhando para o Hélio Gracie ali. O Hélio Gracie falou, pô, melhor bater, se eu te quebrar. Aí o Kimura largou, entendeu? Não soltou, deixou sair. Entendeu? Aí soltou e deixou e tal. Aí depois o Emetério veio falar pro Hélio, né? Depois já em casa, falou, pô, não estava encaixada, não estava o quê, rapaz? Se quisesse ali, levava o teu braço para casa. Tinha levado o braço para casa. E aí, mas nessa época o Hélio não tinha marcado. O seguinte, olha, eu não fui treinar com o Kimura, porque eu vi que realmente eu não teria a menor chance com ele ali e tal. Naturalmente ele ia me dar uma amassada ali e tal, e depois propôs fazer uma luta amigável até lá pro público, entendeu? Até e fazer uma marmelada lá e tal, e coisa e tal, mas não aceitaria isso, não. Isso que ele concluiu, não? Que o mundo foi extremamente delicado. Aí, no dia da luta, entendeu? Aí antes disso, teve um encontro lá, porque a gente morava na Praia do Flamengo. 82, apartamento 901. Ao lado era a sede do Flamengo ali, e depois tinha o Palácio do Governo? Palácio do Governo, presidencial, né? Getúlio Vargas, aquela coisa toda. Aí o Hélio Gracie foi lá, teve um intérprete japonês e tudo mais, aí foi bem o Kimura que foi lá, né?
Aí ficou lá e tal de coisa, e o Hélio Gracie até serviu o Guaraná, quer dizer, não o Guaraná, aqueles refrigerante, né? Que, na verdade, para a saúde era péssimo, né? Mas ele queria beber, tomou um Guaraná, aí levou lá, serviu, fez aquela coisa toda, cheio de gente lá. Você viu o Kimura, no caso? Aí eu conheci o Kimura, eu era garoto, entendeu? Eu tinha o que... 9 anos. Eu tinha 9 anos, então. Aí ele me deu atenção até, entendeu? Ver o Kimura de perto, para mim foi o máximo, entendeu? Aquela coisa toda. Então tinha um tradutor ali que falava tudo. Aí eles vão lutar. Quando eles lutam... Aí depois se despediram lá e tal, e na semana seguinte ia ter a luta, né? Aí foi lá. Aí então teve um detalhe, né? Engraçado, né? Que o Kimura, ele não era um cara do mal, entendeu? Ele não tinha interesse. Aí então, antes de começar a luta, né? O lutador já estava no centro do ringue ali, né? Tava o juiz, né? Que era o cara da polícia especial, né? Que era o juiz. Comandante Eusébio de Queiroz, entendeu? Era um cara forte, aberto, careca e tudo mais, né? Então ele... O cara também... Ele era um... Ele que arbitrou a luta. Hein? Ele que arbitrou a luta do... Foi árbitro da luta, da entendeu? luta dos dois. Aí, estava ele no meio ali, e os adversários do lado, estava o Kimura do lado, e o japonês ali, que era intérprete ali, que tal, coisa. Do outro lado, o Hélio Gracie e o Carlos Gracie, que estava do lado ali, né, orientando. Aí, de repente, o japonês, que era intérprete, chegou, veio para junto ali onde estava o Hélio Gracie e o Carlos Gracie, e perguntou, olha, Kimura queria saber se o Hélio Gracie costuma bater quando Encaixa, tem um golpe encaixado. Quando é finalizado ali, tal e coisa e tal. Porque ele não gosta de dormir ouvindo o estalo do braço dos seus adversários, entendeu? Então, de coisa e tal. Ele queria saber se ele costuma bater, se ele bate. Aí o Carlos Gracie ficou pé da vida e falou, pergunta ele também se ele bate também. Aí o cara foi lá e falou, olha, aí o Kimura fez assim. Ô professor, deixa eu fazer um parênteses aqui. Ô Gustavo, meu amigo Pouca Prática, tem imagem do seminário que o mestre fez em Coimbra? A gente tem umas fotos, tem as fotos aí, Thiago? Mestre, vou mostrar um pouquinho aqui. Agora, quando o Kimura pegou o Hélio Gracie, ele parou a língua, entendeu? Porque se ele fosse estar lá, ia sair tudo. Ia arrancar tudo fora, porque o Kimura era muito mais pesado e mais forte, né? E aí o Carlos Gracie viu que o Hélio Gracie não estava querendo bater, queria resistir, porque o cara que lutou com ele anterior dormiu, né? Eles lutaram quanto tempo? Quanto tempo foi a luta do Hélio e do... O Hélio conseguiu resistir o primeiro round, rapaz, entendeu? Ele deu um show assim de Mas foi uma hora, né? Quanto tempo foi? O Kimura amassou ele todo ali, tal e coisa, entendeu? Então ele conseguiu se defender, mas já estava morto já. Aí quando chegou no segundo round e tal, o Kimura pegou, aí contou assim, entendeu? Porque antes ele conseguiu se defender, não dar brecha para ele encaixar, entendeu? Fazer as colocações, entendeu? E aí por isso então ele resistiu 10 minutos. Aquilo ali foi uma vitória moral. Porque o cara, por exemplo, o Hélio Gracie tinha uns 63 quilos por aí. E o Kimura era peso pesado. O Kimura tinha uns 98 quilos por aí, entendeu? E é um cara, ou seja, uma estrutura muito maior. Então um cara de 75 quilos para baixo, lá no Japão, por exemplo, o máximo que resistia com o Kimura era 5 minutos. Se o cara fosse já de 80 quilos, poderia resistir mais tempo, entendeu? Então havia uma certa hierarquia assim, né? Sim, e o mestre Hélio ficou quanto tempo com ele? Quanto tempo foi a luta? Conseguiu resistir os primeiros 10 minutos, eram 3 rounds de 10 minutos, estava programado. Então resistiu os primeiros 10 minutos. Aí já estava morto, e coisa. Aí quando chegou no segundo round, para aquela dos 4 minutos, aí o cara encaixou, pegou, e o Hélio Gracie estava ali tentando resistir, sem bater. Aí o Carlos Gracie ficou com medo que o Kimura perdesse vamos dizer, a paciência, qualquer coisa, e apertasse para valer e fazer um estrago. Aí foi lá, invadiu o ringue,
entendeu? E parou a luta. Parou a luta. Vamos dar uma olhada nas Agora, fotos teve um aqui. detalhe, rapaz, o seguinte, que quem tinha que mandar parar a luta era o juiz, pelo regulamento, né? Claro. Aí o juiz estava torcendo para a Grace, entendeu? O comandante Eusébio perguntou, você bateu? Eu falei, não bati, não. Isso aqui. Então tem que continuar a luta. Aí o Kimura falou, não, aí se virou para ir embora para casa, não. Aí o Grace não, mas ele venceu realmente, aí chamou o Kimura e deu a vitória. Entendeu? Deu a vitória pro Kimura. Entendeu? Tá pronto esse Você vê essas políticas, né? Mestre, vamos dar uma olhada nas fotos do seminário de ontem, que o pessoal ficou muito feliz de participar desse seminário com o mestre ontem na cidade de Coimbra. A gente vai colocar as fotos do seminário de ontem. Certo. Como é que foi lá? Foi lá no evento, né? Qual é o nome do lugar? Foi em Coimbra. Coimbra, eu sei que é em Coimbra, né? Esqueci o nome agora do clube. Do ginásio? Do ginásio. Mário Mexia. Mário Mexia o nome do ginásio. Isso, lá no... Maravilhoso o ginásio, hein, rapaz? Super organizado, rapaz. Tá de parabéns aí a administração lá, o pessoal que... Entendeu? Tá ali na TV Agora, já as fotos. olha, deixa eu dar um detalhe aqui. Tem também que ser político também. A gente também não fica atrás no Rio de Janeiro, porque a Federação de Jiu-Jitsu lá, sob o comando da presidenta Kênia Grace, entendeu? É sucesso também, entendeu? Então, tá lá e cá, entendeu? Então, eu até imagino a hipótese de a gente fazer um intercâmbio, né? Brasil, Portugal, né? As duas federações, né? O pessoal da IBJJ, da ISBJJA já está fazendo esse intercâmbio aí, trazendo atletas para competir aí. Trouxe o senhor para fazer o seminário. Esse negócio de senhor aí, vocês estão me envelhecendo aí. Excesso de formalidade aí. Como é que eu vou falar? Contigo? Mestre? Você? Vós me ser? Achou a foto aí, Poca? Peraí, eu tô vendo o Oscar e o Rickson ali. Deixa eu ajustar aqui, tem muita foto aqui boa. Tem muita foto Vamos começar com a do seminário do mestre agora na... É essa, né? É. Exatamente, essa aqui é a foto do seminário que foi agora esse fim de semana. Seminário em Coimbra. ISBJJA. É muita letra. International Sport Brazilian Jiu-Jitsu Association. Para você que não manja do inglês, depois Olha aí, vai colocar aqui. Olha as fotos aí que como bacana. o mestre falou, um pavilhão muito grande, muito bacana, pavilhão bem... Não, o ginásio lá é ótimo, eu já estive lá. E o pessoal, eles assimilam bem, né? Eles são muito... São inteligentes até, dá pra... Absorveram legal as técnicas. Que eu mostrei umas posições até um pouco sofisticadas, entendeu? Que é para um cara que já está treinando há mais tempo, entendeu? Então eu pulei um pouco mostrei umas coisas aí que às vezes tem até faixa preta que desconhece, entendeu? Os caras são bons em outras coisas, mas que eu mostrei muita coisa também do feijão com arroz, entendeu? Aquele básico aí que a maioria esquece. Os caras ficam preocupados aí com coisas mais sofisticadas, assim, digamos assim. É muito... Emperequetada, digamos assim. Isso que eles estão fazendo agora é birimbolo, essas coisas todas, né? Muito sofisticados assim demais. Esquece aquele feijão com arroz, que é o básico. Aqueles detalhes. Que, inclusive, quem usa muito é o próprio Roger Grace aí. Entendeu? Das finalizações aí. Não, o Roger foi campeão mundial com mais de uma mostrei vez usando o mesmo estrangulamento. Mostrei aí um lance de feijão com arroz, mas de alta eficiência que o cara pode praticar. Se o outro não tiver em dia, entendeu? Conhecer bem a posição, ele vai cair na armadilha. Ele vai cair na armadilha, entendeu? Né? Vai passando as fotos aí. Esse é o mestre? Essa é a academia do Renzo, né? E eles assimilaram muito bem. Essa é a academia do Renzo lá em Nova York, né, mestre? Essa foto é na academia do Renzo em Nova York, né? Do Renzo lá em Nova York. Foi o Luca Tala até que bateu até. Bonita foto. E aí? Aí o que você tem? Com esses dois aí, o treininho ia ser soltinho. Foi do seminário também? Não, esse aí é o Oscar e o Rickson. E aí, como é que é seu treino com essas férias aí? Com ele, com o Oscar. Com o Oscar. É o Rickson e o Oscar. Oscar novinho aí. É o Oscar? É. Tá muito de... Tá escura a foto. Isso é lá na academia do Della Riva.
Ah, é, rapaz. Isso aí foi um soltinho, isso aí? Como é que é seu treino com esse aí? Como é que você ia fazer aí com esses dois aí? O seu Rico, isso aí tá com medo de ser finalizado aí. Vamos, tá passando a guarda aí, rapaz. Tá passando a guarda aí, ó. O Oscar tá tentando raspar ali, mas acho que não conseguiu raspar, não. Aquele jogo, esse joguinho tá justo querendo ali. dificultar, ele tá facilitando. Tá então- facilitando. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Você é o mestre de novo. Bandeirona do Brasil lá, nossa Não, pátria. Brasil. Ô, eu vi o Bicudo Maciel lá nos Estados Unidos, representa o mestre, né? Sim. Conheço ele lá de Floripa. Então, lá quem tá lá é o. Não sei que parte, tá na lá, Flórida. lá na Flórida, né? O. Bicudo. Marcos Maciel. Marcos Maciel, que eu chamo de Bicudo. Marcos Bicudo, né? Quer dizer, ele é carioca, mas eu conheci ele em Florianópolis. Acabou? Acabou, só essas fotos. Né? Acabou, é isso aí. O mestre não tem rede social. Não tem? Acho que não, né? A gente vai fazer... Isso aí tá. Essa foto aí é o mestre Rickson e o nosso Oscar. Esse título do vídeo, tu vai colocar assim, ó. O mestre Reison, como você nunca viu. Esse vai ser o título do vídeo. Perfeito. Tá? Mestre Reison, como você nunca viu. De uma ótica diferente. É ou não é? Não, assim, eu sou assim todo dia. Não, exatamente, mas o vídeo com a gente foi feito diferente. Foi o conteúdo aqui, a gente deu uma viajada no tempo, foi e voltou várias vezes. É isso aí. Porque tem uma música, né, daquele Henri Salvador, né? Aquele, até já faleceu, né? Que diz assim, faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Ih, mas tá gastando Faut francês rigoler, agora. faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Então quer dizer, é preciso se divertir para que o céu, antes que o céu caia sobre a nossa cabeça. É preciso se divertir para o céu, para impedir o céu de cair. Então é uma música toda alegre, entendeu? Um tchá-tchá-tchá, um negócio, entendeu? Então, mas isso tem a ver. Na vida a gente tem que se divertir também, entendeu? Tem que dar boas gargalhadas, entendeu? Aproveitar a vida, né? É isso aí. Não, o tempo passa, né? O tempo passa e a gente não aproveitou. E com essa, mestre, eu gostaria, antes de tudo, mestre, não, você, né? Agradecer a sua presença, agradecer o teu tempo, agradecer as pessoas que te trouxeram aqui por essa oportunidade, que para mim é muito importante, para mim, para o Pouca Prática, ter você aqui hoje, conversando com a gente, batendo esse papo informal, sem digamos assim, totalmente informal, totalmente, né, distraído e divertido. Eu quero te agradecer demais pela tua presença, obrigado pelas pessoas que te trouxeram aqui. Esse tempo, essa uma hora aqui foi um tempo muito proveitoso pra gente, poder te conhecer, poder conversar contigo, né, uma pessoa, né, que tem tanto conhecimento e até hoje está aí passando esse conhecimento do jiu-jitsu, dessa arte maravilhosa, que é o que a gente ama praticar e ama difundir. Isso é a colaboração, né? Eu me sinto também muito compensado, né, pela receptividade aqui, o povo aqui é muito hospitaleiro, entendeu? E eu me sinto como se estivesse no Brasil mesmo. Não, tá. Está entre amigos, está entre brasileiros. Brasileiros Em todo lugar do mundo. Na Europa, né? Mas esse aí, o jiu-jitsu, ele transcende as fronteiras, digamos assim. Isso. Vocês estão precisando de qualquer coisa também lá no Rio de Janeiro, entendeu? E com a federação lá do Rio de Janeiro, lá da presidenta Kênia lá, entendeu? Ela é super acessível e tudo mais e deve estar muito satisfeito de saber que eu estou aqui fazendo papel aí de essa intermediação. Essa né? intermediação como um E diplomata, né? Lá, entendeu? E de repente vamos ver se um dia ela também vem aqui. E o marido Seria dela uma também honra, é seria uma faixa honra. preta também, o
Guilherme Goraire, entendeu? Ó, seria uma honra recebê-lo, com certeza, né, Boca Prática? Boca Prática, quer dizer alguma coisa pro mestre antes da gente encerrar aqui o vídeo? Quero agradecer, avisar pro pessoal que a gente está situado na cidade de Tomar. É uma cidade muito bonita, uma cidade que tem uma história muito importante para Portugal, que sai até para o mundo, porque tem muita história dentro da cidade. Pena que o senhor chegou um pouquinho tarde, não vai conhecê-la, mas a gente vai marcar uma próxima vez para o senhor vir, conhecer o Castelo dos Templários, o Convento de Cristo. Na área eu quero conhecer tudo que tiver caminho. É sempre uma honra poder trazer o senhor aqui e mais uma vez agradecer a oportunidade que o senhor está dando pra gente, que vai ficar marcado, com certeza. E é isso. Muito obrigado, mestre. E as portas lá também estão abertas lá. Vou dia aguardar também a visita de vocês lá, né? Ou, se Deus nos permitir, faremos algum dia, com certeza. Pessoal, esse foi o episódio com o mestre Reison Gracie, patriarca da família Gracie Jiu-Jitsu, filho do nosso grande fundador, Carlos Gracie, né? E o Hélio Gracie foi, na verdade, o meu pai mais presente, né? Porque também que foi filho ele criou, foi criado pelo mestre Hélio, né? Ele criou, 7 filhos do Carlos Gracie. O Carlos Gracie teve que viajar com a mulher, uma outra mulher que ele tinha casado, estava grávida, aí tinha 7 filhos, né? Aí falou, já que você não tem filho aí, você não queria ter filho, tá ali, você e a sua esposa aqui, vou deixar 7 filhos aí de você, eu vou viajar agora. E o Hélio queria ter bastante filhos, já ganhou 7 de uma vez. Robson, entendeu? Mais 4 irmãs, Sonja, Oneika, Geisa, Rose e Reison. Depois também, mais tarde, tem a Sonja, a Oneika, e depois é que teve o Hollis Gracie também. Foi criado. Então na verdade foram 8 filhos, mas no começo foram aqueles 7 que, né? Chegaram de primeiro, o mestre Hélio ainda não tinha filho, ganhou 7 de presente assim de uma vez, depois 8 filhos, todos do Carlos e passaram a ser criados pelo Hélio. Mas é isso aí, pessoal, se a gente fosse fazer um episódio com essa fera aqui, a gente ia ter que fazer uma semana, porque é muita história, muito conteúdo. A gente quis trazer um pouco da história, um pouco do presente, um pouco do que é o mestre, essa pessoa simples, essa pessoa que vocês estão aí podem conferir, não tem muitos protocolos, e a gente ficou muito feliz e muito satisfeito de levar esse conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, curtir, é de graça, e assina lá, ativa lá o sininho de sinalizações para você ficar ciente dos próximos conteúdos que a gente está mostrando. E é isso aí, muito obrigado. Mundo Grappling construindo a comunidade. Tamo junto. Mestrão. Valeu. Obrigado demais, tá? Deus abençoe. Sensacional. Muito obrigado mesmo. Impagável. Conteúdo histórico junto. Eu escutei coisas que eu não tinha escutado nunca. Eu esqueci de fazer o Lula lá, não é?